57º exemplo. Cuidado com operações que criam novas strings. Anteriormente, eu havia escrito que strings são imutáveis. Não são exatamente imutáveis, porque métodos como uppercase e exclamação, eles alteram string e continuam o mesmo endereço de memória. Mas exatamente, o que acontece? Que geralmente as operações sobre string, elas vão criar um novo objeto string e não alteram o original. E quando ele não for mais utilizado por ninguém, aí o coletor de lixo, o garbage collector, ele vai tirar da memória, liberar a memória. Mas criar uma nova string é uma operação bem custosa, mas o coletor de lixo, esse tipo de operação, referindo ao coletor de lixo, é uma operação bem custosa, que a gente vai mostrar num benchmark abaixo, que mostra como a concatenação de string ela cria objetos. Quando você precisar concatenar muitas strings, tem um macete do Ruby que você armazena elas temporariamente num array, porque você guardar elas num array não vai criar nenhuma string intermediária, e depois você junta todas elas com o método join, que é o método do array que transforma array numa string. E se precisar separar um espaço entre as palavras, você põe join, uma string de espaço. Vamos ver esse benchmarking aqui, para a gente entender os efeitos da concatenação de strings. Primeiro, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos importando, a gente está vendo um comando novo aqui, para importar uma biblioteca, require. E aí, entre aspas, uma string, o nome da biblioteca, chama benchmark. Aqui um número 100.000 vezes, vamos guardar na variável n. Perceba que a gente usou esse underline só para deixar mais legível, como foi explicado. Aí tem o benchmarking, existe a classe benchmark que a gente pode usar, porque a gente importou essa biblioteca. Ela tem um método chamado bm, um benchmarking, que eu passo essa variável b. Aí vamos fazer dois relatórios. Primeiro com concatenação de strings, que é o operador mais, para string concatena. E a segunda com fazendo um array, que a gente criou um array com a string e vai inserindo no final do array. A gente chama de shovel operator, operador da pá, 2 sinais de menores. E depois a gente junta todo o array num único string com o método join. E vamos imprimir o tamanho do array. E o benchmark, o report, ele vai dar o tempo que ele fez cada operação. Tá? O segundo tempo tem que ser bem menor que o primeiro. Então, a gente executou o benchmark e ele imprimiu aqui com o since believing. Né? Olha que legal. Os dois arrays têm 101.000 posições, porque são feitas 100.000 operações sobre um array de tamanho 1 já. Então, 100.000 mais 1, 100.001. Mas, o tempo da primeira foi 0.48. Vamos olhar o tempo real aqui, 0.73. Porque tem tempo de CPU, tempo de sistema e tal. Vamos olhar todo o tempo. Tempo de relógio aqui, 0.73 segundos. É rápido, 100.000 operações, menos de um segundo. Mas ele aqui, com array, é 0.01, porque ele não fica criando... Aqui ele cria milhares de strings. Porque toda hora que ele concatena, ele está criando uma string nova. Ele vai criar mais de 100.000 strings aqui. E aí, isso daqui dá uma ordem de grandeza, mais de 70 vezes maior, né? Então, lembre disso, para você precisar criar muita string, existe esse macete aqui do array e o método join, ao invés de ficar concatenando string, porque aí vai ser 70 vezes mais rápido. E faz diferença. Então, a gente viu uma coisa bem legal, que a própria linguagem Ruby traz uma biblioteca de benchmarking para você testar o seu código e ver quais trechos estão mais rápidos ou mais demorados, que é esse método bm da classe benchmarking, que te dá um objeto que se chama o método report. Então lembrem disso, que a gente tem que tomar muito cuidado com operações que criam novas strings, porque além de demorar mais, elas ocupam mais memória. E isso às vezes faz diferença de um programa que demora 10 segundos para terminar e outro que demora 2 horas para fazer a mesma coisa.